Salve Maria! Boa e santa tarde a todos. E sejam todos bem-vindos a este canal. Eu me chamo Leonardo, para quem não me conhece, e para quem me conhece também, né? E este é um canal católico que mais pretende falar sobre histórias, né? A gente está dando continuidade na nossa série de lives sobre a Guerra dos Judeus. E não sei quando que vai acabar, né? Eu peço aí para quem está chegando agora, né, que divulgue, né, divulgue para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse material, né, deixe seu like aqui no vídeo e aperte o sininho para receber as notificações. Quero agradecer aí já aos 72 inscritos, né, gente, só 72 inscritos, o canal é novo e se cada um aqui compartilhar, né, para que mais pessoas possam estar tendo acesso, com certeza vai ampliar muito, né? E eu preciso muito da ajuda de vocês, né? O canal para ele se desenvolver, né? Se melhorar, tanto na questão da sua qualidade, né? Como na questão do acesso. A gente depende muito de quem segue, né? Claro, quero agradecer os que já estão inscritos, né? E os que ainda estiverem aqui estão assistindo também, né? E conto com a ajuda de vocês para divulgação. E eu fiz uma mudança, né, no canal. Eu fiz o nome, eu mudei o nome, né? Eu coloquei Café e Histórias à Mesa, né? Foi numa dessas lives anteriores aí que eu fiz isso, né? Se não me engano, foi lá quando eu tratei sobre a tirania de Gécio Floro, né? Eu tava com a minha caneca, tava bebendo um café. Aí eu que falei isso, né? Histórias e café e histórias à mesa. E aqui eu trouxe a garrafa de café, né? É de verdade, viu? Tá? Café e histórias à mesa. Muito bom. Então, né? Deixe seu joinha aí no nosso vídeo para nós começar, né? A nossa história. A gente parou no capítulo 36, né? Tava lá em Alexandria, que teve aquela guerra lá também, né, dos judeus, em Alexandria, né? Causou ali maior carnificina, né? E depois o próprio governador na época, né, o Tibério Alexandre, ele mesmo convocou 2 legiões para lutar contra a revolta lá dos judeus, né, dos revoltosos que estavam lá em Alexandria. Enfim, foi uma carnificina louca, né? E isso longe de acabar, né? Tá só começando. Hoje a gente vai tratar sobre Sérgio Galo, né? Sérgio Galo também, o governador da Síria, ele viu que todo mundo estava se revoltando lá contra os revoltosos, né? E também vou fazer a minha retaliação também, né? Já que os revoltosos lá estão dominando os lugares, né? E degolando a toda a guarnição romana, né? Colocando as deles. Então ele também vai lá, né? Já que as tropas do rei Agripa II lá não deu muito certo, né? Falhou aquela missão lá. Então... Agora Sérgio Galo vai tentar trazer a paz para Jerusalém, né? E vamos ver o que vai acontecer. Então vamos abrir o nosso querido PDF, né? É só pobre que usa PDF, né? A gente que edita os PDFs aqui. Na verdade, eu estou indo direto no livro, né? No começo das minhas lives lá, em outra série, eu tava editando, né, os conteúdos que eu colocar, pegando um pouco de um historiador, um pouco de outro, né, e montando toda a história ali. Agora eu tô indo direto na fonte de Flávio Josefo mesmo, né? E a gente vai lendo e vai comentando. A meta é comentar e ler o livro todo, né? Todos os 7 livros, né? A gente já está quase concluindo o livro 2, né? Depois dessa de Sérgio Galo ali,
a gente vai ver o governo provisório da Judéia, né, que vai começar ali na Judéia. Esse governo provisório ele não vai ser aceito por Roma, né, não vai ser reconhecido, né, aí depois o César Nero vai enviar Vespasiano para esmagar a rebelião dos judeus na Judéia. Isso aí já começa no livro 3, né. Então hoje a gente vai ir lá para a história de Sérgio Galo. Eu também dei uma mudança aqui, né? Eu também tenho o Telegram, né? Quem quiser seguir lá a página, a rede social, né, do Telegram, Café Histórias, lá eu coloquei os documentos em PDF que eu usei aqui, né? E ainda vou atualizar lá, porque eu dei uma parada lá no grupo, né? Mas eu vou dar uma atualizada, ó. Deixa eu abrir o PDF aqui. Ok, né? Então, capítulo 37, né? Licércio Galo, governador da Síria, ele entra com um grande exército romano na Judéia. Aí, onde ele vai destruir várias praças, né? E fazer grandes devastações. Mas tendo se aproximado de Jerusalém, né? Os judeus atacam-no e o obrigam a se retirar, né? A missão dele ele foi meio fracassada, né? Na verdade. Então vamos ler aqui, né, o que a história de Flávio Josefo diz, né? Livro 2º, né, no capítulo 37 e no número ali 217, né? Sérgio Galo, né, governador da Síria, vendo que os judeus eram tão odiados por todos, julgou não dever também deixá-los em paz, né? Então, enfim, até hoje, né? Assim tomou a 12ª Legião, né? Essa 12ª Legião, ela se chama 12ª Legião Fulminata. O nome dela é assim, né? Eu não sei se eu consigo pegar depois a bandeira deles, né? Porque agora eu tô aqui no livro, né? E senão vou ficar perdendo o foco. Mas é a 12ª Legião Fulminata. Que ele tinha inteiro em Antioquia, né? 2.000 homens escolhidos nas outras legiões, né? Ainda não vi exatamente quais eram essas outras, não sei se era a 6ª ou 5ª. 6 cortes de outras infantarias, né? 4 regimentos de cavalaria e 3.000 soldados de infantaria do rei Antíoco, armados de flechas, né? 1.000 cavaleiros e 3.000 soldados do rei Soeme. 1/3 dos quais era de cavalaria. Então, dirigiu-se com as tropas a Ptolemaida, né, onde várias cidades lhe trouxeram mais tropas, que não eram como as suas, na experiência da guerra, mas que supriam a tal deficiência pelo ódio que tinham aos judeus e pela alegria com que marchavam contra eles, né? Então você vê o tanto de tropas aqui, né, reunidas com Sérgio Galo, né? E você vê que tinha tudo para dar certo, né? Tinha tudo para dar certo. Tinha, realmente. Vocês vão ver o que aconteceu. O rei Agripa também, né? O rei Agripa II também queria ajudar, né? Olha só, o rei Agripa não somente ajudou Sérgio com suas tropas também e com sua pessoa, mas também com seus conselhos, né? Esse general do exército romano, né? Que é o Sérgio Galo, avançou com uma parte das tropas para Zebulon, né? Vocês lembram da cidade de Zebulon, né? Zebulon é uma cidade que Nosso Senhor Jesus Cristo também cita nas Sagradas Escrituras, né? Que é uma das cidades mais fortes da Galileia, né? Então, Zebulon naquela época era uma cidade muito forte e que chamam por esse motivo de Androm, isto é, a cidade dos homens, e que separa a Judéia de Ptolemaida, né? Então, e como é que Sérgio encontra essa cidade nessa época, né? Encontrou-a deserta, porque os habitantes haviam fugido para as montanhas, né? Você lembra daquele discurso de Nosso Senhor, né? Lá no sermão no Monte das Oliveiras, né? Os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, né? Então, parece que esse pessoal aqui entendeu, né? O que ele quis dizer.
mas cheia de toda espécie de bens que ele deixou aos seus soldados, né? Então lá estava cheio de bens lá, né? Que ficou, né, na cidade, que o pessoal abandonou a cidade. Admirou a beleza da cidade, cujas casas não eram inferiores às de Tiro, de Sidom, né? E de Berita, mas não deixou de incendiá-las, né? Então ele vai acabar destruindo ali as casas, né, mesmo vazias da cidade. Depois de ter também saqueado as cidades dos arredores e incendiado as aldeias que dela dependiam, voltou a Ptolemaida, né? Essa retirada deu ânimo aos judeus, que mataram mais de 2.000 sírios, né? Dos quais a maior parte era de Berita, e que o ardor do saque tinha feito ficar para trás. Não só os romanos aqui agora entrando, né? Mas também os judeus ali já estavam em guerra com os sírios, né? Nesse tempo, a gente vê lá a situação de Cesareia, né? Na live passada. Ali foi um tumulto ali que foi aumentando, né? Começou lá atrás com briga de quem tinha direito de burguesia na cidade, né? Se eram os judeus ou os gregos lá, os sírios, né? De quem era a cidade de Cesareia, né? Se era dos judeus, porque Herodes o Grande tinha construído, né? Chamado Cesareia, dedicada a César, ou era Straton, coisa assim o nome dela antes, porque os sírios já estavam lá há muito mais tempo, né? Então teve essa briga lá, essa briga foi só aumentando lá, né? Ficou um clima de guerra, até chegar aquele ponto ali que houve um grande massacre ali dos judeus lá dentro, né? E a guerra aqui, a gente vê que continua, né? Os judeus matando mais de 2.000 sírios agora, né? E o Gérgio Galo indo atrás dos revoltosos, né? Então, Sérgio, né, a partir de Ptolemaida, foi a Cesareia, né? E mandou na frente uma parte de suas tropas, né? Contra a cidade de Jope. Se não me engano, essa cidade de Jope, eu não estou lembrado agora, mas eu acho que Nosso Senhor já passou por lá. Com ordem de a conservar se pudessem tomá-la, né? Ou de esperar que ele chegasse com o restante do exército. Se os habitantes, avisados da sua chegada, se preparassem para defendê-la, né? Deixa eu colocar mais um pouquinho de café aqui, está muito pouco. Em seguida, eles atacaram a praça por mar e por terra, né? Então, só não sei se podia pelo ar, né? Como hoje. E tomaram-na sem dificuldade, antes que os habitantes tivessem tido tempo nem de se salvar, menos ainda de se preparar para defendê-la, né? Então ele meio que pegou de assalto ali a Jope. Foram todos mortos sem exceção, né? Os vencedores não se contentaram de incendiar a cidade, né? Saquearam-na e o número de mortos elevou-se a 8.400, né? A gente viu aí a quantidade de mortos aumentando hoje, né? Na questão lá da faixa de Gaza e Israel, né? Mais de 2.000 já, né? Que só isso aqui foi 8.400, né? Bem, Sérgio mandou também para a toparquia de Natibatana, vizinha de Samaria, né? Um corpo de cavalaria, que matou um grande número de habitantes, conquistou ricos despojos e incendiou as aldeias, né? Os despojos ali é como que um prêmio, né? As riquezas da cidade, né? Que eles pegam para eles mesmos, né? Se não me engano, foi Deus que disse para Saul, né, o rei Saul, para ele lá matar o rei dos Amalequitas e não pegar os despojos, né, deles lá. Só que ele desobedeceu, né, ele desviou, aí começou a... mandou ao mesmo tempo a Galileia, Cesane e o Galo, né? Dois galos aqui agora, brigando ali. Com a 12ª Legião, né, a 12ª Fulminata,
que ele comandava, e outras tropas que julgou necessárias para se apoderar daquela província, né, a Galileia. A cidade de Séforis, que é a mais forte de todas as praças, né, abriu-lhes as portas, e as outras cidades, a seu exemplo, fizeram o mesmo. Então, a própria cidade ali, essas cidades da Galileia, elas abriram as portas para Sestio, né, para Cesânio Galo, né. Mas os que preferiram a rebelião, né, então a gente tem que fazer essa separação, né. Tinham os judeus que queriam a paz, né, e queriam, de fato, que os romanos trouxessem a paz, né, então eles abriram a porta para Cesânio Galo, né. E também eles vão abrir a porta para Sestio, lá em Jerusalém. Mas tinha a galera lá da rebelião, né, a galera da revolta, que eram os sicários e os zelotas ali unidos, né. Só era o grupo terrorista da época. Então, a cidade de Séforis, né, que é a mais forte de todas as praças, abriu-lhes as portas, e as outras cidades, a seu exemplo, fizeram o mesmo. Mas os que preferiram a rebelião e a ladroeira, né, retiraram-se para a montanha de Azamon, que atravessa a Galileia. Está situada em frente a Séforis. Então, Galo foi atacá-los, né? Cesânio Galo foi atacá-los, enquanto eles levaram vantagem, combatendo de um lugar mais elevado, né? Então, eles estavam em cima ali da montanha de Azamon, né? Combatendo contra Cesânio, né? Que estava ali no pé da montanha, né? Combatendo de um lugar mais elevado. Que o ponto em que se encontravam os romanos não tiveram dificuldade em repeli-los, e mataram mais de 200, né? Então, mais de 200 mortos ali, né? Mas quando viram que tinham tomado e cercado todo o vértice da montanha, não resistiram mais. Os que estavam mal armados, não lhes podendo reter o ímpeto, fugiram e foram assim dizimados pela cavalaria, né? Então, os revoltosos só conseguiram matar 200 da tropa de Cesânio, né? Mas agora, né, os Cesânios conseguiram cercar toda a montanha, e eles acabaram se fugindo né, e acabaram dizimando, né? A cavalaria acabou ganhando deles lá. Houve mais de 1.000 mortos, né? Muitos poucos se salvaram em lugares ásperos e difíceis, né? Os que conseguiram fugir. Galo, então, vendo que nada mais havia a fazer na Galiléia, né? Então a questão lá da Galiléia já estava resolvida, por assim dizer, então ordenou o regresso para Cesareia. Sérgio, com todo o exército, foi para Antipátrida, né? Outra cidade famosa da época, onde, tendo sabido que um grande número de judeus se havia retirado à torre de Afec, então ele mandou atacá-los ali, né? Na torre. Mas eles não esperaram, e os romanos, depois de ter saqueado o lugar, incendiaram as aldeias dos arredores, né? Então eles nem estavam esperando ali, né? Aí os romanos aparecem lá de surpresa e, né, faz todo um saque e começa a incendiar as aldeias lá dos arredores onde fica essa torre aí, né? Então, Sérgio, ao partir de Antipátrida, foi a Lídia, né? Lá só encontrou 50 habitantes, né? Então, só tinha 50 habitantes na Lídia, porque o restante tinha ido a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, né? Então, em Jerusalém estava tendo a festa dos tabernáculos, nessa época aqui, né? Mataram-nos todos, então. Então, os 50 habitantes que ficaram ali em Lídia foram todos mortos, né? Incendiaram-lhes as cidades, e Sérgio, em seguida, avançou por Bet-Horon, né? É Bet-Horon o nome dessa cidade aqui, até Gabaon, onde acampou. Esta cidade dista de Jerusalém a apenas 50 estádios, né? Então, ele começou ali da Galileia ali, né? Ele foi começando lá de cima, né? De Zebulon e tal, Galileia, ele foi descendo até chegar em Jerusalém, que é o epicentro ali da
da época, né? O epicentro, a cidade epicêntrica da época era Jerusalém, né? Porque lá estava o templo, né? Então, olha só, os judeus, vendo que a guerra se aproximava muito depressa de sua capital, né? Capital lá na época, Jerusalém, abandonaram as cerimônias dessa grande festa, né? A festa dos tabernáculos, sem mesmo santificar o dia de sábado, né? Que antes guardavam tão religiosamente e tomaram as armas, né? A gente viu que o ataque do Hamas, né? O ataque do Hamas, vou falar Hamas, porque falar sobre essas coisas hoje em dia aqui no YouTube parece que você perde views, né? Então, o ataque do Hamas lá foi no dia de sábado, né? Essa tática do sábado, ela é muito antiga. O Pompeu mesmo, né? Quando ele entra dentro de Jerusalém lá, ele entra num dia de sábado, né? Porque ele sabe que no dia de sábado os judeus estão lá de forma religiosamente, né? Guardando o sábado, então não teria um contra-ataque ali, né? Pompeu usou isso, né? Então, quem imaginaria que o Hamas ia fazer um ataque de surpresa em um sábado, né? E lá para tudo, né? Jerusalém lá para muita coisa. Então aqui, né, os judeus pararam até de guardar o sábado e começaram a pegar nas armas, né? Para os revoltosos aqui dentro de Jerusalém. Como tinham confiança em seu grande número, foram desordenadamente atacar os romanos. Né? Aquele furor que os havia feito esquecer tantos deveres de piedade incitou-os de tal modo que eles romperam as primeiras filas, né? Abriram uma passagem em seu batalhão e buscaram a vitória com tanto ardor, né, que se a cavalaria não tivesse vindo em auxílio da infantaria, todo o exército romano corria perigo de ser totalmente desbaratado, né? Então, ali teve um auxílio, né, da cavalaria, né, que veio em auxílio da infantaria, senão já teriam perdido aqui, né? Eles só perderam 22 homens naquele combate, né, os romanos. Os judeus, né? Os romanos perderam 515, então estava perdendo mais para o lado dos romanos do que para o lado dos judeus, né? 400 de infantaria e o restante da cavalaria, né? Aí ele vai falar uns personagens aqui que se destacaram aqui do lado dos judeus, né? Na época, Monobaso e Cenebeu, parentes de Monobaso, rei de Adbene, Níger, Peraite e Silas, Babilônio, que haviam deixado o rei Agripa, depois de tê-lo servido tanto tempo. Distinguiram-se nessa ocasião do lado dos judeus, né? Então, eles meio que estavam do lado do rei Agripa II ali, né? Parece que quando teve aquela questão lá do rei Agripa II convocar suas tropas ali para ir contra os revoltosos, né? Parece que esse pessoal aqui passou para o lado dos judeus, né? Por fim, os judeus foram repelidos e os romanos retiraram-se para Bet-Horon. Cioras, né, filho de Simão, atacou-lhes a retaguarda, matou vários e tomou grande número de carros de bagagem, que levou para Jerusalém. Sérgio ficou 3 dias sem ousar avançar nessa retirada, porque os judeus que se haviam apoderado dos lugares elevados em seu caminho vigiavam-no constantemente e davam bem a conhecer que se ele se tivesse posto em marcha, né, tê-los iam atacado, né? Então ele estava bem cercado e bem vigiado ali, né? Agora aqui é mais uma outra tentativa do rei Agripa II, né? Tentar trazer aqueles revoltosos à paz, né? Outra tentativa fracassada. A gente fez uma live totalmente dedicada, né, só ao grande discurso que ele fez ali, né, no começo da rebelião, né? Um discurso ali também que não teve nenhum fruto, né? Você vê que o rei Agripa está o tempo todo tentando trazer a paz para Jerusalém, né? Sérgio Galo também. Os romanos ali não era atacar por atacar, assim, sem mais nem menos, né? Eles queriam trazer a paz, né, para Jerusalém, para os revoltosos
decidir parar com a revolta, né? A intenção era essa, né? A gente vai ver também quando chegar Vespasiano vai ser a mesma coisa. Vespasiano foi enviado por César Nero para esmagar a rebelião dos judeus, né? Para levar a paz para Jerusalém. Depois que Vespasiano é eleito imperador, né, ele vai designar seu filho Tito, que vai dar continuidade ali no cerco, né? E a história é mais ou menos por aí. Então a gente ainda está muito longe, né? Vamos focar aqui agora no capítulo 38. Agradeço aos 3 que estão assistindo aí, né? Se vocês puderem deixar seu like, se inscrever no canal e divulgar, né? Para que mais pessoas possam estar tendo acesso a este conteúdo, né? Fico muito grato, eu preciso da ajuda de vocês. Então, Rei Agripa II, né, manda 2 generais aos revoltosos para procurar trazê-los à obediência, né? Então, a meta era essa. Eles matam um destes e ferem o outro, e não os querem ouvir. O povo desaprova vivamente esse ato, né? Então, você vê que o povo ali estava contra a ação dos revoltosos, né? O próprio povo judeu ali, na maioria, né? Então, o rei Agripa, vendo que aquela incrível multidão de judeus, né, que ocupava todas as montanhas e as colinas, né, fazia os romanos correrem grave perigo, resolveu tentar trazê-los pela doçura à obediência, né? Na esperança de que, se conseguisse o seu intento, faria também terminar a guerra, né? Então, esse era o objetivo ali até então, né? Eles queriam terminar aquela guerra, né? Queriam fazer um tratado de paz lá, né? Ou se não pudessem persuadi-los a todos, pelo menos conquistariam uma parte deles, né? Ele tinha ainda um pouco de esperança ali. Mandou-lhes para isso Borceu e Febo, né? Os nomes muito engraçados aí. 2 dos seus generais, que eles eram muito conhecidos. Com o encargo de lhes prometer em nome de Sértio, né, o inteiro esquecimento do passado, né? Então, esqueçam a guerra até aqui, né? Esqueça o passado, agora é outra história, né? Se eles deixassem as armas e voltassem ao dever, né? Os mais exaltados, né, os revoltosos ali, temendo que a esperança de viver em paz, sem nada temer, levasse o povo a seguir esse conselho do príncipe, né, resolveram matar os enviados. Então, o pessoal lá dos revoltosos, né, não eram nada bonzinhos. Assim, sem lhes dar a oportunidade de falar, tá vendo? Não tem nem como dialogar com um terrorista, né? Mataram Febo e Borceu salvou-se muito ferido, né? Então eles mataram um e feriu o outro, dos generais lá que Agripa II mandou. O povo reprovou de tal maneira essa má ação, né? Então vejam, o povo lá, a maioria do povo judeu estava querendo paz, né? Então eles reprovaram a ação dos revoltosos, né? Então o povo reprovou de tal maneira essa má ação que obrigou os revoltosos a pedradas e a cacetadas a fugirem da cidade. Então a briga do povo ali com os próprios revoltosos também, né? É só a bagaceira. Deixa eu pegar outro café aqui. Então, Sérgio agora ele vai sitiar o templo de Jerusalém, né? E ele ia conseguir tomar o templo, né? Se não tivesse imprudentemente levantado o cerco, né? Então vamos ver como é que aconteceu aqui o fracasso de Sérgio Galo na conquista ali de Jerusalém, né? Para trazer a paz. Então Sérgio, querendo aproveitar a confusão, né, do povo lá brigando entre eles, né? O povo e revoltosos, né? Toda aquela confusão lá interna, marchou contra os revoltosos, pô-los em fuga e os perseguiu até Jerusalém. É engraçado isso aqui. Acampou a 7 estádios da cidade, né? O pessoal antigamente media a distância por estádios, né? Se não me engano, eram os estádios antigos, né? Os estádios pagãos, mais ou menos. Eles mediam por tamanho de estádios, eu acho.
em lugar chamado Escopo, né? Tinha um monte lá, Escopo, né? Próximo ali, de fato, de Jerusalém. Lá ficou 3 dias sem atacar, na esperança de que durante esse tempo eles voltassem ao dever e, né, tá vendo? Então até Sérgio Galo tinha essa esperança, né? Ele ficou ali aguardando 3 dias sem atacar Jerusalém, na esperança de que durante esse tempo eles voltassem ao dever, né? E contentou-se em mandar seus soldados buscar trigo nas aldeias vizinhas, né? Então, você vê que eles não queriam de fato uma guerra ali, né? Eles queriam trazer a paz, né? Queria que o pessoal voltasse a... Os revoltosos ali voltassem à obediência. No quarto dia, né? Que era o dia 13 de outubro, ainda estamos em 66, marchou em boa ordem, né? Então, o Sérgio Galo, então, vendo que o pessoal não queria voltar ao dever, né? Então, ele decidiu marchar ali contra Jerusalém, né? Marchou em boa ordem, né? Contra a cidade com todo o seu exército. E os judeus ficaram tão surpreendidos e atônitos com a disciplina dos romanos que abandonaram a cidade e se retiraram ao templo, né? Então, o templo ali de Jerusalém, né? Eu já mostrei aqui, ele tinha uma muralha muito grande ali, né? Ele era como uma espécie de fortaleza mesmo, né? O pessoal ia se refugiar lá dentro daquele espaço, né? Sérgio, depois de ter atravessado Bezeta, Bezeta é uma das portas ali da cidade de Jerusalém. Hicenópolis e o mercado, né? Acho que ele adentrou ali, e que chama o mercado dos materiais, e tê-lo incendiado, aquartelou na cidade alta, né? A cidade alta ali de Jerusalém, perto do Palácio Real. Se tivesse então dado assalto, ter-se-ia apoderado de Jerusalém e teria posto fim à guerra, né? Enfim, tinha tudo para dar certo, para acabar ali, né? Mas Tirano e Prisco, né? Marechais de campo e vários oficiais de cavalaria dissuadiram-no desse intento, né? Então ele foi e seguiu o conselho desses marechais aí, né? E foram causa de que, pela longa duração que depois teve essa guerra, de que os judeus sofressem males incomparavelmente maiores do que aqueles que então teriam sofrido, né? Então, por causa desses dois aqui, a guerra se estendeu ainda muito mais, né? E foi muito mais... os males ali foram muito mais maiores, né? Até chegar ali no cerco de Tito ali, vocês vão ver a barbaridade, né? Entretanto, Anano, filho de Jonatas, né? E vários outros dos principais dos judeus mandaram dizer a Sérgio, né? Que eles abririam as portas, né? Então, você vê que os principais dos judeus ali, eles estavam do lado dos romanos, né? Eles queriam que os romanos trouxessem a paz, né, contra aqueles revoltosos, né? Então eles abriam as portas da cidade mesmo. Então, quer pela cólera, quer porque julgava não poder crer neles, desprezou esse oferecimento. Então ele mesmo desprezou esse oferecimento, né? Os revoltosos, então, vieram a saber da intenção de Anano e dos outros, né, que o seguiam, e perseguiram-no tão fortemente a pedradas que os obrigaram a se lançarem do alto das muralhas para se salvar. Então, mais uma vez, a briga interna ali, né, entre o povo, os principais de Jerusalém ali, né, contra Anano, filho de Jonatas, e os revoltosos ali, né, que sabiam da intenção deles de trazer os romanos para dentro da cidade. Então, eles dividiram-se, né, em seguida pelas torres para defendê-las, e sustentaram durante 5 dias com tanta força o ataque dos romanos, né? Então, os romanos atacando ali de fora, né, das muralhas, e eles lá dentro, nas torres das muralhas, né, atacando ali de cima, né? Ficou de 5 dias em guerra, assim. O ataque dos romanos, né, que os tornaram inúteis, né? Então,
Estava inútil o ataque dos romanos ali. No sexto dia, Sérgio, com um grande número de tropas escolhidas e de soldados que atiravam flechas, né, atacou o templo do lado do norte. Né? Os judeus lançaram-se dardos do alto dos pórticos. Né? Os pórticos aqui, eu acho que eram as portas ali do templo, só que né, é um lugar bem elevado. Né? Então eles meio que lançavam dardos lá de cima, né, e flechadas. E os obrigaram diversas vezes a recuar, né? Você sabe que os romanos eles tinham aquele escudo, né? Nessa época que era aquele escudo, né? Igual da série do começo do vídeo que eu coloquei, né? Aqueles escudos gigantes que tinham o desenho da asa da águia, né? E os relâmpagos. Então eles se defendiam com aquilo ali, né? Das flechadas. Então, é um exemplo claro aí, né? Do combate entre os romanos e os judeus, né? Nesse vídeo de introdução que eu coloco. Só que eu esqueci de trazer uma coisa para vocês hoje, mas eu não sei se eu vou conseguir mostrar, né? Mas eu vou tentar. É que é uma estratégia militar aqui, né? Dos romanos nesse combate aqui, né? Olha só que interessante. Mas, por fim, os da primeira linha dos romanos cobriram-se com os escudos, né? Apoiando-os contra os muros. Então, os que estavam lá na frente do muro, né, eles começaram a se cobrir com os escudos por cima, assim, né, da cabeça. Para tampar ali dos dardos, né, das flechadas dos judeus de cima, né, do muro. Os que o seguiam uniram também os escudos a estes, né? Então e assim os outros fizeram em fila a mesma coisa e formaram aquela espécie de couraça, né? E que dá o nome de tartaruga, né? Então, vou ver se eu tento depois aqui mostrar uma parte do vídeo que mostra os romanos criando esse tipo de tartaruga ali, né? Para tentar forçar a muralha para quebrar, né? Então, meio que eles formaram uma espécie de tartaruga, né? Pondo-se salvo dos dados e das flechas dos judeus, né? Porque os escudos estavam por cima. Então, eles formaram uma espécie de couraça ali mesmo. Trabalharam com segurança para derribar o muro e incendiar as portas do templo, né? Então, o templo já podia ser destruído aqui, né? Não podia estender tanto, assim. Mas olha só que interessante. Os sediciosos ficaram tão assustados que, julgando perdidos, vários fugiram para fora da cidade. Até os revoltosos lá começaram a fugir de Jerusalém, né? Do templo lá. Mas o povo, ao contrário, né, sentiu alegria e só pensavam em abrir as portas a Sérgio. Então o povo lá estava muito alegre, né? Que o Sérgio vai ganhar. Que consideravam como seu benfeitor, né? Porque eles davam os meios de se libertar da tirania daqueles revoltosos, né? Então, o próprio povo judeu ali que queria a paz, queria se libertar de toda aquela tirania lá. Assim, se esse general tivesse continuado o cerco, teria logo se apoderado da cidade. Mas Deus, irritado contra aqueles malvados, não permitiu que a guerra acabasse logo. E aqui, né, a gente vê o porquê, né? Então a guerra se estendeu aí mais alguns 7 anos ainda. 6 anos ainda vai estender. Então os judeus, né, ali na retirada de Sérgio, né, eles vão perseguir Sérgio em sua retirada, né? Matam-lhes grande número de homens e o obrigam a usar de um estratagema para se salvar, né? Quando concluir essa parte aqui de Sérgio Galo, aí a outra live vai ser sobre o governo provisório da Judéia, né? E a gente vai concluir esse livro segundo aqui. Por isso que eu divido ele por temas, né? Que fica bem interessante de se compreender, né? Então, Sérgio foi tão mal informado do desespero dos revoltosos, né? Ele viu que informaram para Sérgio, né, que os revoltosos estavam fugindo lá da cidade, né? Então, ele foi muito mal informado disso, né? E do afeto do povo por ele, que levantou o cerco, né? Então, ele parou o cerco ali. Deixa eu só colocar meu notebook aqui para carregar, porque a bateria está acabando.
Eu tenho que ligar ali na tomada, só um instante. Deixa eu ver aqui. Imagem. Câmera principal. Só um momentinho. Voltei. Não sei se a claridade aqui tá muito boa, viu, gente? Mas não tenho como fazer muito. A luz aqui é um pouco escura, né? Mas o objetivo nosso aqui, por enquanto, é comentar a história, né? Então, voltando aí, né? Peço que vocês curtam, né? Compartilhem, se inscrevam no canal, gente. Me ajudem a divulgar o máximo aí que vocês conseguirem, tá? Eu já agradeço muito, tá? Já ter 72 inscritos, né? Claro, não é grande coisa, né? Não é o ideal, estamos muito aquém do ideal, mas estamos tentando, né? Ser melhor a cada dia, né? Procurando cada dia melhorar um pouquinho aqui. Então, continuando a história ali, né? Pra gente concluir. Deixa eu só tentar abrir meu PDF aqui de novo. Aí. Então, o Sérgio Galo ele foi muito mal informado, né? Tanto do desespero dos revoltosos, como o afeto que o povo tinha por ele, né? Queria paz, né? Que levantou o cerco, né? Quando mais tinha motivo de esperar ser bem sucedido em seu empreendimento, né? Então ele tinha tudo para ganhar naquela época. Então os sitiados, né? Os revoltosos lá, considerando uma retirada tão improvisada como uma fuga, né? Então eles achavam que os romanos estavam fugindo, porque eles pararam o cerco, retomaram o ânimo, atacaram-lhes a retaguarda e mataram alguns cavaleiros e soldados de infantaria. Sérgio alojou-se naquele mesmo dia no acampamento que havia fortificado perto de Scopus, né? Outro monte ali, próximo de Jerusalém. E continuou a marcha no dia seguinte. Essa precipitação aumentou ainda mais a coragem dos judeus. Continuaram a atacar suas últimas tropas. Mataram ainda outros, porque o caminho por onde os romanos marchavam era fechado por estacas e eles lançavam-lhes dardos, né? E os feriam por trás. Então, nessa perseguição aí, né? Sem que estes lhes voltassem o rosto, né? Porque imaginavam-se perseguidos por uma multidão infinita de homens. Além de que, estando armados pesadamente, não ousavam romper as fileiras, né? Então, eles marchavam ali em fileiras, né? Correndo, e os judeus atrás ali com dardos, né? Tendo que enfrentar inimigos tão dispostos e tão ágeis que se viam por todos os lados quase no mesmo tempo. Assim sofriam muito do ataque dos judeus e não lhes podiam causar mal algum, né? Aquela retirada continuou dessa maneira, até que os romanos, depois de ter perdido, além de vários soldados, Prisco, que comandava a 6ª legião, né? Então aqui é outra legião, que é a 6ª. Tinha a 6ª, né? A 12ª fulminata, essa 6ª aqui eu não lembro o nome dela, mas tem. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. É interessante ver, porque a gente sabe quais legiões que atuaram ali, né? Na questão da rebelião dos judeus, né? Depois vai ter a 10ª legião, que é muito interessante também. A 10ª Frenteses, né? Só não sei onde é que vai estar essa pesquisa que eu fiz. Acho que eu vou ter que deixar para uma outra hora. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que deixar para uma outra hora, gente, porque eu pesquisei. É só pesquisar sobre Sérgio Galo que aparece, quer ver?
Eu ia pesquisar aqui, mas é porque já está um pouco superaquecida a máquina, né? Então eu vou evitar para não travar. Gestio Galo. Aí você pesquisa sobre Sérgio Galo, aí lá deve dizer quase, na revolta judaica, né? Vai dizer, eu acho que vai dizer quem era as... Porque eu não sei qual é a língua que mostra. Eu sei que tem a 12 fulminata. A 12 fulminata de fato. Agora a sexta... Deixa eu ver na fonte em inglês, né? A fonte em inglês tem mais informação do que a portuguesa. Gente, eu vou ficar devendo isso aí para a próxima live. Especificar ali a sexta legião. Que, sinceramente, eu não lembro qual foi a pesquisa que eu vi que tinha o nome dessas legiões. Deixa eu ver aqui. Não. Sim, deixa eu ver aqui, olha só. Não, ele vai falar de Tito, né? Tito tinha ali a quinta macedônica, né? A 12 fulminata, a 15 apolinário, né? A 10ª frenteses. A sexta eu não sei onde é que eu vou encontrar o nome dela. Deixa eu ver aqui. Tem um vídeo bem interessante no YouTube, depois vocês pesquisam, né? De um historiador também, falando sobre todas as legiões, né, dos romanos, né? Desde a primeira ali até a 30, se não me engano. Ele faz uma abordagem geral ali de toda a história das legiões. O tempo, quando elas começaram, né, e quando elas terminaram. Então vamos continuar aqui, né? Então aquela retirada, né, continuou dessa maneira até que os... Deixa eu só ver aqui o vídeo aqui para não me perder de vista. Estamos quase terminando. Então, aquela retirada continuou dessa maneira até que os romanos, né, depois de ter perdido, além de vários soldados, Prisco, que comandava a sexta legião, Longino, né, tribuno, e Emílio Jucundo, mestre de campo, e um regimento de cavalaria, de terem sido obrigados a abandonar muitas bagagens, né, chegaram a Gabaon, onde tinham acampado antes. Sérgio aí passou 2 dias sem saber a que se resolver, se resolve, né? Mas vendo no terceiro dia que o número dos inimigos crescia sempre mais e que eles tomavam todos os lugares vizinhos, julgou que a demora se lhes ia prejudicial, né? E se ele retardasse mais a sua partida, teria mais inimigos ainda para enfrentar. Assim, para facilitar a fuga, ordenou que se abandonasse toda a bagagem, que matassem os burros, as mulas e os outros animais de carga, com exceção dos que lhes eram necessários para levar os dardos e as máquinas, né? Meio que eles foram se desfazendo ali dos próprios animais, da própria carga ali, né, pesada, para facilitar a fuga, né? Porque muitos os burros, as mulas, né, os animais de carga, eles andam muito lento, né? Eu acho que a live tá tudo bem aí, né? Tá travando, não? Então, assim, mas temiam que estes mesmos caíssem nas mãos dos inimigos, né? Suas tropas marcharam, então, para Bet-Horon, sem que os judeus os atacassem. Enquanto estavam em lugares espaçosos e descobertos, né? Mas quando os viam em passagens estreitas e nas descidas,
atacavam-nos pela frente, para impedir que avançassem, e pela retaguarda para impeli-los ainda mais para os vales, né? Os vales, os buracos, né? Onde, como eles ocupavam as elevações e eram em grande número, né? Então, eles cercavam o pessoal dentro de um vale ali, né? Então, eles eram em maior número, eles conseguiam vencer, né? Dizimavam-nos a golpes de flechas. A infantaria romana encontrava-se nessa situação, mas a cavalaria ainda estava em muito maior perigo, porque aquela grande quantidade de flechas impedia-lhe conservar as colunas na marcha, né? E aqueles lugares difíceis e escarpados não lhes permitiam enfrentar os inimigos, né? Os vales. Por outro lado, como os judeus ocupavam todos os rochedos e todos os vales, os que pensavam ali se refugiar eram logo mortos, né? Então, até aqui os judeus estão tendo vantagem na questão da guerra. Os romanos, vendo-se obrigados a não poder combater nem fugir, ficaram tão desesperados que soltavam imprecações e uivos de raiva, bem como derramavam lágrimas de aflição, né? Os judeus, ao contrário, soltavam gritos de alegria, os revoltosos, né? Continuando sempre a atacá-los e a matá-los. Todo o ar ressoava com esses clamores de alegria e de dor. Se a noite que deu aos romanos ocasião de se salvarem em Bet-Horon não tivesse sobrevindo, o exército de Sérgio teria sido totalmente destruído, né? Então, salvava ali, ele era a noite, né? Os judeus rodearam-nos, né? Em seguida de todos os lados, e vigiavam todas as passagens para impedir que eles saíssem. Então, eles estavam cercados ali, né? Assim, Sérgio, vendo que não podia enfrentá-los abertamente, pensou em organizar a retirada. Escolheu entre seus soldados os mais valentes, que ele mandou subir ao teto das casas, com ordem de gritar bem alto: "Quem vem lá?", né? Era uma forma ali de meio chamar atenção ali, né? Para falar que eles não estavam dando em retirada, né? Como fazem as sentinelas, né? A fim de fazer os inimigos pensarem que o exército não havia deixado o acampamento. Partiu depois com todo o restante e o fez sem rumor. 30 estádios de caminho. Quando os judeus viram pela manhã que os romanos se tinham retirado, lançaram-se sobre os 400 homens, mataram-nos a flechadas e puseram-se em perseguição a Sérgio. Mas se ele caminhara com tanta rapidez durante a noite, com muito mais pressa ainda marchou durante o dia. E o espanto de seus soldados foi tão grande que eles abandonaram todas as máquinas para os assaltos. Os judeus dela mesma se serviram utilmente contra eles. E depois de os ter perseguido até Antipátrida, vendo que não podiam alcançá-los, retiraram-se com as máquinas. Despojaram os mortos, reuniram todos os despojos e voltaram a Jerusalém com clamores de vitória, né? Tendo perdido poucos homens apenas, ao passo que do lado dos romanos o número de mortos, tanto de suas próprias tropas como das auxiliares, né, foi de 4.000 soldados de infantaria e 380 de cavalaria. Isso aconteceu no 8º dia de novembro, né? No 12º ano do reinado de Nero. Então, a gente ainda estamos no ano 66, né? Está quase acabando o ano de 66 ali. Estamos em novembro, né? No 8º dia já. Então, eu acho que esse aqui é o último capítulo dessa questão que eu vou ler. Que o próximo, ali, 42, vai ser sobre o surgimento do governo provisório da Judéia, né? Em decorrência depois dessa derrota de Sérgio aqui. Então, ali no capítulo 41, né? Sérgio quer fazer cair sobre Floro a causa do insucesso de sua retirada. Mentira. Os de Damasco matam à traição 10.000 judeus que moravam em sua cidade. Então, o massacre dos judeus continuou, né? Depois de tão infeliz retirada de Sérgio, né?
vários dos principais dos judeus saíram de Jerusalém, como quem sai de um navio prestes a naufragar, né? Então, o pessoal ainda, quando podiam, né, o pessoal ainda estava fugindo de Jerusalém, né? Depois o pessoal vai ser cercado e não vai ter como fugir mais. A igreja mesmo da Judéia, né, como a gente viu lá no primeiro vídeo sobre essa série da Guerra dos Judeus, né? A primeira coisa que a igreja fez lá foi seguir uma profecia, né? E saíram da Judéia, muito antes da guerra começar, né? E os judeus iam fugindo, né? Assim, eles viam que o navio estava afundando, né? Vamos sair daqui. Eles não queriam continuar a ficar ali, né? Não queriam pagar o preço ali de morrerem, né? Junto com os revoltosos. Costobaro, né, e Saul, que eram irmãos, e Filipe, filho de Joaquim, que tinham sido general do exército do rei Agripa, juntaram-se a Sérgio também, né? Então, direi em outro lugar de que modo Antipas, que tinha sido cercado com eles no palácio real, não tendo querido fugir, foi morto por aqueles sediciosos, né? Então, naquele cerco lá do palácio, esse tal de Antipas ele acabou sendo morto ali pelos sediciosos, né? Sérgio mandou Saul e os outros a Nero na Caia, né? Nero estava em Acaia nessa época, para informá-lo de sua retirada e lançar a culpa do insucesso sobre Floro, a fim de lhe acalmar a cólera contra ele, fazendo-a cair sobre um terceiro, né? Então o Floro ali sobrou para ele, né? Aqui vai falar sobre a cidade de Damasco, né? Foi ali onde São Paulo ia, né? Naquela época perseguia os cristãos em Damasco. E ele acaba se convertendo ali no meio do caminho, né? Que Nosso Senhor aparece para ele. Então, os judeus ali de Damasco, né? Os habitantes de Damasco, tendo sabido da derrota do exército romano, na verdade, os habitantes de Damasco, né? Não eram bem os judeus ali. Eram os damascenos, né? Tendo sabido da derrota do exército romano, né, resolveram massacrar os judeus que moravam entre eles, né? Então, até você vê que o povo de outras cidades eles eram contra a revolta dos judeus, né? Então eles massacravam os próprios judeus da própria cidade como uma retaliação, né? Uma retaliação em resposta a essa derrota que Sérgio Galo sofreu, né, ali dos romanos. Mas como a maior parte de suas mulheres tinham abraçado a nossa religião, né? Então, muitos dos damascenos ali converteram ao judaísmo, eles usaram de todo o cuidado para lhes ocultar a sua intenção. Aproveitaram a oportunidade quando todos estavam reunidos no lugar dos exercícios públicos. Esse lugar é muito estreito e os judeus não estavam armados. Assim, mataram sem dificuldade uns 10.000 judeus. Né? Então, a mortandade naquela época era muito grande, né? Então a gente vai parar no capítulo 42, né? 42, que a gente vai começar ali o governo, né? O governo provisório da Judéia, que vai ser a próxima live aí. Esse aí vai ter o capítulo 42, a gente vai ler o 43 e deixa eu ver aqui. Eu acho que só são esses 2 ou 3 capítulos que faltam. Deixa eu ver. E 44, isso. Mais 3 capítulos aí pra gente concluir esse livro segundo aqui, né? Que vai ser a próxima live, ok? O nome dela vai ser o governo provisório da Judéia, né? Que não foi reconhecido por Roma. Ali foi uma tentativa dos judeus tentarem retomar o Estado independente, né? Então é isso, meu povo. Quero agradecer quem assistiu a live agora, né? Depois eu vou editar essa live. Acho que tá travando aí, né? Eu peço perdão aí pelo travamento, tá bom? Infelizmente, né? Eu ainda não tô podendo fazer muita coisa.
Então é isso, eu quero agradecer aí a presença dos que acompanharam. Eu vou editar essa live para ela ficar como vídeo oficial, né? Depois eu excluo essa live e passo lá para o vídeo oficial. E depois eu vou atualizar lá a rede social do Telegram, né? Com os vídeos atuais da série da Guerra dos Judeus, né? Depois, quando eu terminar essa série do livro 2, eu vou enviar lá o PDF do livro 1 e do livro 2 da Guerra dos Judeus. Eu quero agradecer a audiência de todos, né? Pela paciência. A gente ainda não é perfeito, mas estamos tentando, né? Que é o café e histórias à mesa. Então é isso. Eu quero que vocês se inscrevam no canal, né? Deixe o seu like aqui e divulgue, né, nas redes sociais para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse conteúdo, né? E é isso. Acho que não tenho mais nada a falar. Não, eu vou deixar para falar sobre algumas coisas atualmente na próxima live. Então é isso. Fiquem todos na paz, né? Do bom Deus. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.